A paz de Jesus e o amor de Maria. Olá, meu irmão e minha irmã. Que alegria estar aqui com você nesse sábado abençoado. Bom, já iniciamos o Gênesis falando sobre Adão, e aí a descendência de Adão foi crescendo até chegar em Noé. Acho que a história de Noé não é novidade para nenhum de nós. Porém, desejo falar para você sobre uma visão mais detalhada sobre quem era Noé. Que homem de fé foi esse para atender uma ordem de Deus que parecia, na verdade, uma loucura? Imagina comigo se Deus falasse com você hoje e te dissesse que você precisaria fabricar uma arca enorme e colocar sua família e os casais de animais dentro dessa arca para se proteger de um grande dilúvio. Parecia loucura, né? Você teria coragem de obedecer? Já imaginou que a maioria das pessoas iriam dizer que tudo seria loucura da sua cabeça? Pois é, olhando a história de Noé de forma que somos acostumados a olhar, através de quadrinhos infantis ou desenhos, parece que foi fácil para ele, mas na verdade não foi. Hoje vou ler um pouco da história dele e dar uma pincelada no que acontecia na terra na época de Noé. E sábado que vem vamos adentrar mais no quesito caráter e personalidade desse homem de fé. Acompanha comigo Gênesis capítulo 6, dos versículos 1 ao 13. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposas entre elas. O Senhor então disse: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será só de 120 anos. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante. Quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas geravam filhos. Estes são os heróis, tão afamados dos tempos antigos. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra, e teve o coração ferido de íntima dor. E disse: Exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de tê-los criado. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Então Deus disse a Noé: Eis chegado o fim de toda a criatura diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra. Como podemos ver, a terra na época de Noé encheu-se de corrupção. Lá no início do texto, Deus já diz que os homens eram seres carnais e que o espírito dele não iria permanecer no homem. Ele disse isso porque viu com que concupiscência esses homens olhavam para as mulheres que iam nascendo e se multiplicando. Então Deus tratou de baixar o número de anos da vida do ser humano. Até Lameque, que foi o pai de Noé, os homens viviam muitos anos. Lameque viveu 777 anos. Já dos filhos de Noé em diante, Deus disse que o homem não teria mais que 120 anos. Só nesse início já temos a convicção que o Espírito de Deus não pode habitar no corpo de alguém que se entrega às coisas carnais, ou seja, o homem que escolher viver apenas as coisas da terra não poderá ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, e isso é muito sério. Outro ponto que percebemos é que, de fato, a geração dos homens e mulheres que habitavam na terra no tempo de Noé era uma geração totalmente corrupta e que não levava em consideração a vontade de Deus para a vida deles. Porém, a Bíblia diz que em meio a tanto pecado e tantas injustiças, Noé foi o único homem que encontrou graça aos olhos de Deus. O texto nos diz que Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus, e isso com certeza fez toda a diferença na vida de Noé e, consequentemente, na vida da sua família. Pois por conta da postura de Noé, não só ele foi salvo, mas também toda a sua família. Até esse momento, Noé tinha 3 filhos, tinha 3 noras e também sua esposa. Em certo momento, Deus cansou-se de ver tanta maldade e pecado no meio do povo
e disse a Noé: Eis chegado o fim de toda criatura diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra. Sabemos que Deus é um Criador cheio de misericórdia e amor, mas não podemos esquecer que Ele também é justiça. A nossa geração, por exemplo, está totalmente corrompida. E assim como Deus fez no tempo de Noé, Ele age hoje no meio de nós. Ele tem mandado profetas, pessoas de Deus, para nos indicar o caminho. A própria natureza tem dado o seu recado de todo o mal que estamos cometendo diante da terra. E ela nos devolve a conta a ser paga com catástrofes naturais. As pessoas estão cada vez mais perdidas e envolvidas em situações de pecados. E a sensação que temos é que o ser humano está ignorando totalmente a presença de Deus. E assim negamos receber todo o amor que Deus tem para nós, para nos doar, e também nos negamos a amar a Deus. E consequentemente nos deixamos levar por uma vida de pecado e desamor. Já vimos como o povo da época de Noé estava corrompido, e semana que vem volto aqui contando para você como Noé atendeu ao pedido de Deus e como ele pôde ser tão corajoso a ponto de fazer algo que aos olhos de todos os outros, era simplesmente uma loucura. E você não pode perder, porque Deus agiu poderosamente na vida de Noé e assim como fez na vida de Noé, quer fazer também na sua. Agora reza comigo essa oração. Que o teu amor vença em mim, Senhor. Eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. E lembre-se que você tem o poder de me ajudar a evangelizar, de ser um Noé na tua geração, aquele que diz, porque Noé avisou aos seus irmãos ali, né? Criados por Deus também, mas eles não quiseram dar ouvidos. Então Noé teve que ficar sozinho construindo sua arca. Então você não precisa me deixar aqui sozinha, evangelizando sozinha. Você pode me ajudar a evangelizar. Publica esse vídeo nos seus stories, se inscreve no canal do YouTube, deixa o like, ativa o sininho. Isso é importante para o YouTube entender que é um material relevante e entregar para pessoas que a gente nem conhece. Publica nos seus grupos de WhatsApp. Enfim, me ajuda a evangelizar. Marca aqui nos comentários no Instagram as pessoas que você ama e me ajuda nessa missão de evangelização e agora através dos homens da Bíblia. E até quarta-feira com um santo da nossa igreja, se Papai do Céu nos permitir.